Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pessoal que está em casa, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Cadê aquele povo que senta aqui, ó? Morreram no combate. Não, nem todos vão passar, a gente sabe, né? Só passam os fortes, não tem jeito. Não é todos. Imagina se fosse fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo passava. Moçada, quem está aqui, o que nos interessa? Bom, semana passada nós tivemos uma aula que nós tratamos sobre a parte de coordenadas geográficas, né? O espaço, como o Brasil está localizado, localização espacial do Brasil, hemisférios, as coordenadas geográficas, como eu falei, né? Latitude, longitude, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental, ocidental, beleza? Alguma coisa sobre fronteiras, nós passamos as fronteiras, beleza? Que mais que nós passamos? E basicamente foi isso. E os fuso horários, né? Beleza. Bom, então nós já apresentamos o Brasil, né? Lógico que vocês já estão cansados de saber que existe e qual o formato do Brasil, tá? Então, para a geografia, para a parte do nosso concurso, aquela parte lá é importante. Hoje, oficialmente, a gente começa começa a não dar continuidade, né? Apesar de que aquela parte, ela também faz parte, principalmente para a SpaceX, a gente dá continuidade no nosso edital. E lá no edital da ESA, esse aqui é justamente o primeiro tópico que nós vemos lá, beleza? Do que trata esse primeiro tópico? Vamos lá, o território nacional. Beleza, meio vago, tranquilo. Mas quando eu começo a falar aqui em a construção do Estado e da nação, sim, aí eu tenho coisas importantes a ser informada e aprendida, né? Assimilada por vocês. Quando ele fala a construção do Estado e da nação. Estado é uma coisa, nação é outra, né? São coisas diferentes. Quando começa a construir-se o Estado, a formação territorial, a gente vai ver daqui a pouquinho. Os limites fronteiriços entre Brasil, Bolívia, Venezuela, sei lá mais o que, Paraguai, Argentina. Esses limites fronteiriços a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas quando eu falo a construção do Estado, como esse Estado foi construído? Primeiramente eu preciso entender o que é o Estado. O que é o Estado? Estado é o quê? Uma área delimitada por fronteiras. Isso é Estado? Não. Quando eu falo Estado, eu estou falando de uma instituição soberana. Eu estou falando de uma instituição pública com poderes soberanos, uma instituição criada, uma instituição que organiza, né, administrativamente, né, um território, né? Quando eu falo Estado brasileiro, eu estou falando de uma instituição do governo federal. Ele que organiza e consegue distribuir renda, distribuir recursos e assim por diante. Porém, quando é que esse Estado se forma, né? Bom, a partir de amanhã existe o Estado brasileiro. Não é, né? Isso que nós temos que entender. Foi um processo histórico, né? Nesse momento, eu sempre falo isso, a geografia ela está junto com a história, né? Estão andando juntos, sempre estão, né? Mas em alguns momentos elas até se confundem. Algumas questões que vêm nas provas, você não sabe se é história ou é geografia, né? Vocês já perceberam isso? Até quando eu fui corrigir a prova do ano passado, se eu não me engano, do ano retrasado, eu olhei, mas quais são as questões aqui só de geografia, né? Algumas estavam na cara, mas outras meio que confundia. Isso aqui é história ou é geografia? Porque, na verdade, na prática ele não vem. Questões de história. Aí depois, questões de geografia, ou questões de geografia, depois vem história e geografia, né? E aí vem as 12 questões ali, misturadas ali, e nós, como professor, a gente tem que distinguir. Não, isso aqui é história, isso aqui é geografia, tal, e a gente distingue assim. Então tem algumas questões, por exemplo, nesse assunto, que são paralelos à história, sim. Mas coisas que para a história não são importantes e para a geografia são. E coisas que para a história que são importantes e para a geografia não. Tá? Então tem coisas diferentes, apesar de ser o mesmo assunto. Tranquilo? Então quando eu falo da construção do Estado, eu estou falando da construção dessa instituição.
Como é que essa instituição se construiu? O marco da construção do Estado foi quando? Com a independência. Quando o nosso território torna-se independente, quer dizer que ele anda com as próprias pernas. Mas até isso acontecer, né, tivemos alguns fatores que colaboraram, que são tranquilos, para a nossa geografia foram tranquilos. Observe, 1500, descobrimento do Brasil. Beleza. Éramos um Estado soberano? Não. Éramos um pedaço de terra, que ali existiam os indígenas, que eram donos das terras, mas cagaram para eles, né? Foda-se os indígenas, então. Que na verdade não, eram 5 milhões de indígenas, acredita-se, né? Então existia uma nação indígena. Olha só. Mas então era um Estado? Não. Porque a organização não era organizada, né? Tribos independentes e tal. Nem se fala nisso. Lógico que na época nem acreditava que o índio fosse racional, né? Era um bicho. Para os portugueses era uma espécie de bicho, né? Que domesticavam e tentavam ensinar a trabalhar ali e tal. E a gente sabe que não é isso, né? O índio é nós, com cultura diferente. Uma cultura diferenciada. Então o índio é a mesma coisa. Esse negócio de cota para indígena, isso aí eu até né, sou contrário a isso aí. Cota, não devia ser cota nenhuma, né? Porque todo mundo é igual. O meu cérebro é igual ao cérebro de qualquer outra pessoa. O cérebro do Albert Einstein é o mesmo cérebro que nós temos. Porém, logicamente, o cérebro dele foi mais treinado. Ele teve maiores estímulos que proporcionou ele a aumentar o QI. Mas qualquer um tem essa capacidade de treinar o seu cérebro. Lógico, a gente tem algumas habilidades, isso é inegável. Que tipo de habilidades? Eu gosto mais de matemática, eu gosto mais de tal coisa, eu gosto mais... Né? Isso é natural do ser humano. E quando você gosta mais de uma coisa, você tem maior facilidade. Né? Eu gosto de geografia. O cara tem facilidade de aprender a matéria. Quem faz o que gosta vive de férias, não é essa expressão que a gente usa? Eu vivo de férias, né? Então, quem faz o que gosta vive de férias. Por quê? Por exemplo, eu gosto de estudar geografia. Então, se torna uma coisa prazerosa e cada vez mais você aprende mais e é mais fácil e pá, pronto. Né? E aí, como eu estava falando aqui, os indígenas não eram considerados. Falando das cotas, né? Que na verdade, minha opinião não interessa, né? Mas eu não acho justo. Não é justiça, mas eu acho que não tinha necessidade de fazer isso. Nosso cérebro é igual. Sim, professor, mas tem o seguinte. Teve cara que tem mais oportunidade e outros menos. Isso é verdade, mas aí é... Fazer o quê? É assim a vida, né, cara? É a vida. Eu queria ter nascido rico, né? Filho do Silvio Santos, de repente. Não, filho não, mas parente, né? Sei lá. Mas parente do Pedro Álvares Cabral, não sei. Né? Mas a gente não escolhe. Logicamente que eu sou muito feliz assim e vocês com certeza também. Então nós temos que levar. Mas então existe muita desigualdade no Brasil? Claro que existe muita desigualdade. Essa desigualdade proporciona oportunidades diferentes? Sim, claro que sim. Né? O cara que nasceu num berço de ouro, ele estuda nos melhores colégios e tal, e é o cara que vai fazer a universidade pública. Olha como as coisas se invertem, né? Por que é o cara que vai fazer a universidade pública? Porque como ele estudou nos melhores colégios e tal, né? Isso não é a regra geral, mas ele teoricamente teve um ensino melhor, mais dedicado e tal, e ele vai melhor nos vestibulares e consegue entrar na faculdade pública. E um cara que não teve muita condição financeira, sempre estudou em colégio público e tal, maiores dificuldades, né? Até de alimentação, de tudo. Não consegue entrar na universidade pública porque não desenvolveu a sua técnica de estudo, sei lá. Né? Então veja como as coisas são meio injustas, né? Mas as cotas aí, eu acredito que não resolve. Mas tudo bem, não sou eu que decido, né? A gente tem que aceitar, beleza? Bom, mas então como nós estamos falando, 1822 é quando o Estado brasileiro ele realmente existe. Apesar de termos os indígenas anteriormente. Né? Foi proclamada a independência do Brasil. A partir dessa data, o Brasil passa a ser um Estado soberano, com uma bandeira. Né? A bandeira é uma coisa que identifica um Estado soberano, com uma bandeira, com um território, com um povo. Mas como é que foi conquistado isso em 1822?
Não foi de graça, isso aí teve né, por volta. Nós fomos descobertos em 1500. Passaram-se 322 anos, 322 anos até ficarmos independentes. Olha só. Imagine você 322 anos, não sei nem mensurar quanto é isso, né? Porque a gente vive em média 80, 76, né? A expectativa de vida brasileira. 80, uns 90, sei lá. Então teria que viver 3 vezes para ver isso acontecer. Então observe, tá? Então o processo foi demorado. Então começa lá em 1500 com o descobrimento do Brasil. No início nós sabemos que foi um período só exploratório, em 34 anos de exploração. A mais do que a idade de vocês de exploração total. Pau-Brasil e tal, vinham as caravelas e carregavam que budinho e pau voltavam, né? Foi só isso, sem interesse algum. 1534 decide povoar, o início de um povoamento. Por quê? Estavam perdendo essa terra para invasores. E aí decidem povoar, dividem esse território português em capitanias hereditárias e tal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, e aí começa-se a ideia de povoamento. Mas ainda um povoamento de uma colônia da metrópole. Ponto. Sem pretensão alguma de torná-lo independente algum dia. Pronto. E aí os anos foram passando, como a gente viu aqui. O principal marco, o precursor que deu o pontapé inicial à nossa independência, à formação do Estado, foi 1808. A família real veio fugida, né, lá de Portugal, até porque estavam sendo perseguidos, né, países que não comercializavam com a Inglaterra, ou que não eram, né, amiguinhos da Inglaterra, ou da França, eram perseguidos por Napoleão e, no caso português, a família real foi perseguida. E aí ela veio fugida lá para o Brasil. Fugida, né? Basicamente isso. Fugiram lá para Napoleão não pegar eles. E se instalaram aqui no Brasil, ali no Rio de Janeiro, tá? Que já era a capital federal. Beleza? Bom, se instalam na América Portuguesa, que eu coloquei aqui, ó. Com a família real, veio muita gente de lá, né? Veio uma galera imensa, até porque a corte, imagina a corte, ali tem de tudo para auxiliar a corte, né? Desde o cara que lava o pé os chinelos ali do imperador, do tal, de tudo, até a estrutura administrativa, essa é a parte mais importante. Então vem essa estrutura administrativa. Passa a se governar o Portugal daqui, né? Porque a coroa veio para cá e abandonaram Portugal? Não, eles continuaram administrando Portugal daqui, né? Então aqui foi com a sede do governo português. Olha só. Com isso, como eu falei para vocês, a administração a que fazia o reino português se desenrolar e se desenvolver, veio para cá. Então aqui estava a cabeça pensante de Portugal. Com ele, toda a administração, todo o setor administrativo. Em 1815, né, o território brasileiro passa a se chamar Reino Unido de Portugal e Algarves. Tudo justamente por causa disso aí, né, porque a administração desse local era realizada aqui. Então esse ponto aqui é importante. Ó, vou botar assim, ó, transferência como eu botei ali, ó, dos principais órgãos, transferência dos principais órgãos de administração português. Beleza? Transferência dos principais órgãos de administração português. Já começa a criar, vamos dizer assim, uma logística, se é que eu posso dizer assim, administrativa no Brasil. Porém, foi proposital essa transferência aqui, para depois criar né, tornar independente o Brasil? Não, não foi proposital. Foi uma alternativa à vinda da família real. Então tinha que ter isso aqui. Mas isso aqui, ó, é um marco, transferência dessa administração,
que começa a surgir a ideia, né, e depois a gente vai ver que em 1822 ela se concretiza. A independência do Brasil ela foi uma ideia elitizada, vocês sabem, não foi um movimento popular, né, foi um movimento das elites que acharam por bem que era o momento, né, e aí foram lá e pegaram e o camarada lá e vai lá e diz que o Brasil agora é independente, né, lá no grito do Ipiranga. Bom, isso aí é coisa de história, o que nos interessa aqui. Essa transferência trouxe os principais órgãos da administração e começa a dar início à formação do Estado brasileiro. 1822 se materializa com a independência do Brasil, beleza? E aí é criado o Estado brasileiro, a partir daqui, ó. Vou botar assim, ó. Criação do Estado brasileiro, beleza? Mas o que é Estado? Estado é uma instituição, governamental, né? O Estado é uma instituição governamental, né? Composto por uma administração, beleza? E aqui é posso também chamar de uma entidade com poder soberano, tá? E ter poder soberano é ser dono do próprio nariz, né? Como vocês sabem. A independência do Brasil também é fato histórico, eu só vou citar. Ela foi comprada, né? Mais ou menos. Como eu falei que foi um movimento das elites, Portugal, nessa época, devia muito à Inglaterra, né? Os comércios que fazia ali e tal, devia muito à Inglaterra. Tanto é que o ouro, no período aurífero aqui, ia para a Inglaterra, né? Não todo, mas grande parte ia para pagar saldar dívidas. E nesse período da independência também, Portugal cedeu a independência brasileira a troco de dinheiro. E esse dinheiro foi para pagar parte da dívida que tinha com a Inglaterra, tá? Também tem isso aqui na independência do Brasil. Bom, mas o que mais nos interessa aqui está aqui, ó, a formação do Estado, uma instituição governamental, uma administração, uma entidade com poder soberano. Beleza. Isso é o conceito de Estado que foi formado aqui, ó, nesse processo de independência. Bom, e o nosso título, ele trata disso, ó, a construção do Estado. Beleza? Como foi construído o Estado? Através desses conceitos aqui. Simplesmente. Tá? Construiu aquele Estado com aquela entidade ali. Tranquilo. E a nação? Né? Quando foi construída essa nação? Essa nação, ela começa a ser construída já com os indígenas que já estavam ali, que já defendiam o seu território e tal, e assim por diante. Né? Essa nação que remete-se ao povo, esse povo do Brasil, né? Povo brasileiro. 1500, descoberto, começa a vinda dos portugueses, exploração. 1534, as capitanias hereditárias. Vem, logicamente, muita gente de Portugal, até porque os capitães donatários, né, eram portugueses. Aqueles cujo doavam, né, os capitães donatários doavam Seis Marias, eram portugueses. Não doavam para os índios, né? Vão doar para quem? Não tinha mais ninguém além dos índios aqui. Então, portugueses que vieram, inicialmente, majoritariamente eram homens. Não vinha mulheres, mas, né, não é que não vinha, mas porcentagem de mulheres que vinha perante a homens era muito pequena. E o que os homens vinham fazer aqui? Né? Encontraram as índias, e aí começa a miscigenação.
junto com isso vem o tráfico negreiro, né, que vocês sabem durante muito tempo, até 1850, depois até 1888 ainda, né, com a abolição da escravatura. Olha quanto tempo entrando os negros e as negras que se envolviam com os portugueses, com certeza, formando aquela mistura de raças que a gente fala na aula de população, né, mistura de raças. Então o brasileiro nato é o quê? É o índio? Não. É o negro? Não. É o branco? Não. É a mistura. Isso é o brasileiro, essa mistura. Esse povo que foi se formando, né? Portugueses, índios, portugueses, brancos, negros, índios, negros e assim por diante, forma esse povo com características comuns, né? Chamado pela geografia de nação. Tá? Então, como se forma essa nação? Com a mistura, com essa vinda dessas outras etnias, essa mistura. Aí se forma a nação. E para a geografia, o conceito de nação é o seguinte, né? A nação é um povo. Esse povo com características comuns. Quais características comuns? Comuns? Por que eu botei esse S aqui? Comuns. Por que características comuns? Porque, né, do branco com o índio, tal, formou uma característica do local. E aí, que tipo de características? Por exemplo, vamos pensar que lá na China, todo mundo tem a mesma fisionomia, né? Mas por que todos têm a mesma fisionomia? No Japão, por causa da convivência, por causa das, né? Não vou nem dizer miscigenação, mas por causa das trocas entre eles mesmos. Não entrou um europeu lá dentro da China ou do Japão, e que casou com uma chinesa ou com uma japonesa e tal, e aí as coisas foram, as fisionomias foram diferenciando, né? Índio. Se você olhar os indígenas, você consegue distinguir, esse cara é índio, né? O cara é índio. Consegue distinguir. Por quê? A cor da pele, né, é a mais escura. Estou falando índio, não o negro. A cor da pele, né? A gente chama de cor de cuia, né? Meio marrom, meio forte. O traço, se você olhar a fisionomia, não, isso aqui é cara indígena, cara é índio, né? E se você for pesquisar, daí no cara, sim, minha avó, meu não sei o que é índio, né? Então você começa a perceber isso aí. E essa fisionomia que nós não enxergamos, porque a gente está no meio, né? Pergunta para os japoneses, vocês estão tudo igual, né? Ele pode dizer, nós não somos igual, cara. Ele não vai enxergar assim, né? Assim, quem está de fora consegue ver. Por exemplo, nós vamos para um outro país, por exemplo. Esse cara é brasileiro, pô. Não pelo jeito de falar, até pelo jeito de falar e também pelas atitudes, pelo jeito de andar, sei lá. Mas pela fisionomia pode ter certeza que eles nos reconhecem, né? Em alguns casos. Logicamente que os orientais é muito mais fácil de reconhecer, né? Algumas regiões da Europa, dos europeus também. Por exemplo, um norte-americano dos Estados Unidos. Como é que identifica ele? É difícil, né? Porque é mais miscigenado lá. É difícil de reconhecer. Esse cara é dos Estados Unidos. A não ser que ele fale, senão tu não consegue, né? Mas algumas regiões, os africanos conseguem distinguir, né? Então, algumas regiões, os indianos conseguem. Os paraguaios, cara, observe os paraguaios. Não vou dizer nem muito aqui na região da fronteira, porque aqui houve uma miscigenação maior. Mas os paraguaios, os chilenos, os argentinos, eles têm uma fisionomia parecida, tá? E nós criamos essa fisionomia, apesar de nós não vermos, né, com essas características comuns, esse entrelaçamento entre essas miscigenações aí. Bom, então é um povo com características comuns, né? Vamos botar aqui, ó, cultura comum,
né? E cultura, vamos botar aqui os hábitos alimentares, folclóricos, né? Lógico que nós temos uma herança dos africanos muito forte, dos europeus muito forte, principalmente aqui nos estados do sul, né? Temos várias heranças dos portugueses, com certeza, né? Então temos uma cultura comum, né? Apesar de ter herança, a gente adaptou essa cultura para a nossa realidade. Então o povo característico e botar aqui, ó, idioma comum, né? Um idioma comum, beleza? Português, mas o nosso português não é o português de Portugal, né? Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem de um português falando, claro que tu entendia perfeitamente, mas ele falava de uma forma que parecia até engraçado, né? Um português, não sei se mais correto, né? Lá é a origem, então provavelmente mais correto, não sei. Mas assim, um português diferente. Algumas palavras falava rápido que, tá, o que ele quis dizer mesmo? Tá, tu demorar um pouquinho para interpretar. Tá? O nosso português, com certeza, se algum de nós for falar lá em Portugal, tá bêbado, só pode, né? O cara, alguma coisa tá errada aí, o cara tá falando que a gente inclui um dialeto característico das nossas regiões. E aí é através dessas características aqui. Beleza? Estado-nação. E mais um conceito, né, que forma-se é o conceito do território, que a gente vai falar agora. Né? Tá lá, território nacional. Então nós temos um Estado construído, uma nação construída. E o território? O território ele foi sendo construído ao longo dos tempos. E é o que nós vamos falar agora. Tá? A construção desse território. Eu vou dizer assim, a formação do território. Tá? Que é o nosso próximo assunto aqui, ó, a formação do território. Beleza? A formação do território. Beleza. Essa formação do território, ela se dá também ao longo dos anos. Antes da formação do Estado, o território já praticamente estava formado. Né? É isso que nós precisamos entender. Ela veio antes da formação do Estado? Sim. Para que você tenha um Estado, para que você tenha uma nação ou constituída, você precisa ter um território. Não tem como não ter um território. E aí nós tínhamos o território, tanto é que a gente conseguiu se emancipar, vamos dizer assim. Tinha um território. Não, eu estou lá no meio de Portugal, um grupo de pessoas aqui e tal, vamos fazer um país aqui dentro, aqui e tal. Né? É mais difícil. Aqui não, nós já tínhamos uma região determinada, né, com soberania. Então a formação do território. Um território, né, botar aqui, o território ele tem configuração de poder, tá? Então, para que eu diga esse território existe, tem que ter uma configuração de poder. O território brasileiro só é território brasileiro quando tem a configuração de poder. E essa configuração de poder veio com a soberania, né, aos poucos, e aí combinando com 1822, beleza? Então tá, e tudo começa aqui, ó, no Tratado de Tordesilhas, que cai na prova da ESA de montão. O Tratado de Tordesilhas, que foi aquele audacioso tratado que substitui a bula intercoiteira, né? Que a história ela precisa saber também, mas no nosso caso o Tratado de Tordesilhas é o que dá início à formação territorial brasileira, né? Basicamente. Com o Tratado de Tordesilhas, deixa eu desenhar um mapinha para nós relembrar aqui, que isso aqui é importantíssimo. Com o Tratado de Tordesilhas, o mundo é dividido, né? Por isso que eu digo audacioso Tratado de Tordesilhas, o mundo é dividido em dois, entre Portugal e Espanha. Nesta época, eram potências econômicas, né? Potências marítimas, né? Que dividiram sem pedir para ninguém.
né? Tanto é que deu briga depois. Simplesmente passaram uma régua ali, ó. A partir daqui, a régua está ali, ó. A partir daqui é meu, para lá é teu e PT saudações. Azar do resto do povo, tá? Que passava mais ou menos aqui assim, tá? Beleza. Esse era o Tratado de Tordesilhas, que é muito cobrado em prova, né? Aqui dizia que aqui tinha uma ilhazinha chamada Cabo Verde. Dizia que 370 léguas das ilhas de Cabo Verde passaria uma linha imaginária, um meridiano imaginário, e que dividiria o mundo em dois. Na teoria, não sabia-se da existência dessas terras aqui, né? No Novo Mundo, América, chamada de Novo Mundo, tá? Então não sabia da existência. Isso é o que reza a lenda, né? Que não sabia da existência. Bom, vou botar aqui, ó, 1494 foi a assinatura desse tratado, 6 anos antes da descoberta oficial das terras brasileiras aqui, tá? Então, inicia-se esse Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, tá? Isso é importantíssimo. Vou até colocar aqui, ó, apesar de vocês já saberem, né? Entre Portugal e Espanha. Às vezes pode ter alguém lá em casa que não lembra que era entre Portugal e Espanha, tá? Algumas coisas podem ser óbvias para alguns, para outros não. Foi assinado entre Portugal e Espanha e dizia que 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde passaria um meridiano imaginário onde dividiria esse pedaço aqui, né? O que ficaria a leste era de Portugal. E o que ficava a oeste era território da Espanha. Beleza? E aí, essa linha imaginária passa aqui exatamente, eu nunca vi isso cobrado em prova, mas está nos livros, entre Belém do Pará, a Laguna Santa Catarina. Beleza? Mais ou menos ali. Inicia-se lá em Belém do Pará e vai até Laguna Santa Catarina, essas cidades que são as, vamos dizer assim, entrada e saída do Tratado de Tordesilhas. Tranquilo? 1494. Ok. Em 1500 acontece o descobrimento do Brasil, como vocês já sabem, tal. Os primeiros 30 anos não tinha interesse nenhum, tal. 1534, vou botar aqui, ó. Botar assim, deixa eu dividir aqui, ó, 1534, esse território brasileiro dividido em capitanias hereditárias. Como eram as capitanias? Quem eram os capitães donatários? Para nós não interessa, isso é lá para a história, né? Professor Tiago, que se vire, né? Que se vire, não interessa para nós, beleza? O importante é que foi dividido em capitanias hereditárias. Então, quem foi dividido? Esse espaço aqui, tá? Esse espaço aqui, ó, foi dividido em capitanias hereditárias, tá? A divisão aqui também vai ficar a critério lá, e era mais ou menos assim. Dividiram-se as capitanias hereditárias, doadas a capitães donatários, que vieram de Portugal e tal, e começou o povoamento dessas regiões aqui, dessa região. Mas a capitania vinha até quase metade do Brasil, né? Olha só. Mas o povo que ocupou as terras, pode ter certeza que eles, no primeiro momento, não saíram daqui, ó. Não saíram dessas regiões aqui, ó. Tá? Não saíram. Ninguém veio até aqui, nesse primeiro momento. Pode ter certeza que não. Bom,
1564, capitanias hereditárias, ok. Dividido em capitanias hereditárias e essas capitanias ocupadas pelos capitães donatários com o objetivo de facilitar a administração. Então era um extenso território que tinha que facilitar a administração. Então dividiram em grandes lotes de terra, deram para cada uns candangos lá que eram os importantes lá de Portugal e administrem. Tinha o objetivo de produzir alimentos, né? No caso, cana-de-açúcar era o principal. Produzir produtos agrícolas para a metrópole, logicamente. Tinham como objetivo proteger, né? Então tinha que dar um jeito de proteger. Tinham como objetivo procurar metais preciosos também, né? Tinham esses objetivos. E povoar, ocupar, né? Para não perder para a invasão de estrangeiros. Ok, 1564, tranquilo. Outro ponto importante então, de 1580 a 1640, acontece um período chamado União Ibérica, que foi a união das monarquias ibéricas. Portugal e Espanha, nesse período, era uma coisa só. Tá? Portanto, esse território, que era dos dois, agora é de um só, né? Dominado por um. Então, esse tratado, já por algum tempo, ele ficou, né? De 1580 a 1640, nesse período, até 1750, ninguém mais nem se falou mais em Tratado de Tordesilhas, tá? Estava aqui, agora é tudo de uma coisa só. Nesse período houve, sim, o alastramento desse pessoal que morava aqui, houve o alastramento, e a gente vai ver quais os fatores de alastramento, isso é importante, já veremos isso. Houve o período de alastramento. Então, o período da União Ibérica desrespeitou-se esse tratado, até porque não fazia sentido, né? E houve o alastramento, o alargamento do território brasileiro, beleza? No período da União Ibérica, e importantíssimo isso aí, não esqueçam isso. Bom, a União Ibérica acaba em 1640 e em 1750 assinam Portugal e Espanha um novo tratado, chamado Tratado de Madrid. Tratado de Madrid. Beleza? Esse tratado ficou conhecido como o Tiposidentes. Por quê? Ficou estabelecido, depois desse tratado, que a terra é de quem tomou posse. Até porque Portugal já havia avançado aqui, e eu não sei por que cargas d'água, a Espanha, tá bom, tá, a terra é quem tomou posse. E o Tratado de Útil de Posses marca isso aqui. Quem tomou posse é dono, tá? Quem toma posse é dono. Quem ocupou é dono. E aí, essas fronteiras que já não existiam mais, elas se alastram. Características do Tratado de Madrid. O que acontece com o Tratado de Madrid? Nesse período, aqui tínhamos uma região chamada Colônia de Sacramento, que é o Uruguai, né? O estado do Uruguai. Que na época, vamos dizer assim, estava ocupada por a nação brasileira, não digo nação, mas o povo aqui também. Esse povo que estava aqui era o mesmo que estava aqui no Uruguai. Mesma coisa, não mudava nada, né? E aí, nesse tratado, ficou estabelecido o seguinte, que a Espanha, ou melhor, Portugal devolve a colônia de Sacramento, que é essa região do Uruguai.
E a Espanha, por outro lado, devolve os 7 povos das missões. E aonde eram os 7 povos das missões? A região dos 7 povos das missões era mais ou menos uma região aqui assim. Tá? Vou botar um pouquinho para cima aqui. Mais ou menos aqui assim. Beleza? É mais ou menos isso aqui. 7 povos das missões. Aqui estava sob o domínio espanhol, aqui estava sob o domínio português. Ou seja, então tá, vai o seguinte, para não ficar um pedacinho fora lá, fica com aquele pedaço aqui, eu fico com esse pedaço aqui. Fechou. Então, no Tratado de Madrid foi estabelecido isso aí. Portugal devolve isso aqui para a Espanha e a Espanha devolve os 7 povos das missões para Portugal. Beleza? 1750. 1777, assina-se um novo tratado chamado Tratado de Santo Ildefonso. Esse Tratado de Santo Ildefonso, ele estabelece o que foi estabelecido no Tratado de Madrid. Ele confirma o Tratado de Madrid, porém com algumas modificaçõezinhas. Então, primeira coisa, ele reafirma o Tratado de Madrid, né? Confirmando que quem ocupou é dono, ok, beleza. Nesse período, a Espanha tinha dominado uma ilhazinha aqui, ó, a ilha de Santa Catarina. A Espanha tinha dominado essa ilha aqui, tá? E Portugal não, por esse tratado, a Espanha devolve a ilha de Santa Catarina. A Espanha devolve a ilha de Santa Catarina. Mas de graça, sim? Não. E Portugal cede os 7 povos das missões. Portugal, vou botar aqui, ó. Portugal cede os 7 povos das missões. Ou seja, os gauchada partiram para o lado espanhol de novo. Não era mais nossa essa terra. Lá no Tratado de Santo Ildefonso. Beleza. Mas ainda não tinha finalizado. 1800, eu vou botar aqui assim, para não perder que vocês já anotaram, né? E quem está em casa, pausa o vídeo e copia, se for o caso. Beleza. 1801, assinado o Tratado de Badajoz. Tratado de Badajoz. Beleza? Por esse Tratado de Badajoz, a Espanha devolve os 7 povos das missões. Beleza? Devolve os 7 povos das missões. E esse pedacinho passa a ser o território brasileiro também. Beleza? E a divisa ficou aqui. E a colônia do Sacramento, que já era deles, permanece com eles. Beleza? Bom, então quer dizer que em 1801 nós temos essa configuração aqui. Quase. Com exceção desse trecho aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Tá? Mais ou menos esse trecho aqui. Alguns outros tratados e tal, de aquisição do Amapá e tal, mas o que mais importa para nós foi essa parte aqui, ó, chamada questão do Acre, tá? Questão do Acre. Vou botar aqui, ó. Questão do Acre.
Isso aqui já caiu em prova. E não foi uma, nem duas, nem três vezes. Cai muita coisa. O que cai dessa parte da questão do Acre aqui? Tá? O que cai dessa parte da questão do Acre? Que essa questão foi feito um tratado sobre isso entre Brasil e Bolívia. Tá? Nós estamos falando de 1903. Agora eu posso dizer que aqui ó, já era Brasil, né? Sim, tá? 1903. Brasil oficialmente. Tá? A questão do Acre. Então o tratado assinado aqui não foi entre Portugal e Espanha, né? Entre Portugal e sei lá o que, Portugal e Bolívia, não. Foi um tratado assinado entre Tratado de Petrópolis, vou botar aqui, ó. Polis entre Brasil e Bolívia. Beleza? Assinado entre Brasil e Bolívia. O que dizia esse tratado? Por esse tratado, o Brasil compra esse pedacinho aqui, ó. Compra essas terras do atual estado do Acre, que pertenciam à Bolívia até então, né? Aqui era território boliviano. 1903, final do século XIX, por volta de 1890, acontece o primeiro ciclo da borracha, né? Não esqueçam disso. Primeiro ciclo da borracha, que foi em Manaus, foi em Belém, né? E principalmente aqui na região do Acre, que era um território boliviano, né? Lógico que tinha uma extração de seringais aqui, mas aqui era o reduto dos seringais, território boliviano. Muitos seringueiros partiram para cá, principalmente lá do Nordeste, e a gente já viu isso em outra aula de migrações. Partem para cá e começam a explorar essa borracha que na época dava muito dinheiro, né? E como ganham muito dinheiro, o que precisa para emancipar uma cidade, por exemplo? Primeira coisa, precisa alguém com dinheiro lá, né? Eu tenho que ter um camarada, dono, geralmente é um cara dono de se é um local bem rural, é um cara dono de uma fazenda, um fazendeirão, importante. Mas junto com ele tem um cara dono da madeireira, tem o dono de uma fabriqueta ali, tá? Ou seja, tem caras influentes economicamente. E aqui, como ganharam muito dinheiro, eles ficaram influentes economicamente. A economia dessa regiãozinha ali, ó, desse espaço boliviano, e ele se desenvolve. Porém, a Bolívia, ao invés de arrebanhar esse pessoal para cá, não. Assim não fez, até porque eles não queriam. Porque eles eram brasileiros, né? Eles eram brasileiros, e saíram daqui e foram para lá. E a Bolívia, o que ela faz? Ela pega e cede essa área de terra a empresas norte-americanas, para que elas explorem. Como ela não conseguia fazer frente, né? Até o exército disse uma porcaria, né, naquela época. Não conseguia ir lá e expulsar esses seringueiros, porque era bastante gente. Essa região, ela quase se torna independente. Falta um pouco. Aí, Bolívia vai lá e cede para empresas norte-americanas. Querem explorar lá, seringais lá? Lógico que sim, né? E aí os seringueiros descobriram dessa informação e virou uma revolta dos seringueiros ali. Nesse período, o ministro das Relações Exteriores, né, era o Barão do Rio Branco. Né? Era o Barão do Rio Branco. Esse Barão do Rio Branco, ele foi lá e começa a intermediar essa situação, até porque tinham pessoas brasileiras aqui. Começa a intermediar a situação e consegue, em 1903, comprar esse pedaço de terra e anexar o Acre, né? A anexação do Acre chama esse pedaço. Ele consegue comprar por 2 milhões, compra do Acre vou botar aqui, Barão do Rio Branco, né? Faço questão de colocar isso, porque isso aqui cai em prova. Por
2 milhões, que era a moeda mais valorizada da época, de libras esterlinas. Mas, como a Bolívia não tem acesso ao mar, né, prometeram construir uma ferrovia, mas promessa de construção da ferrovia. Como é o nome da ferrovia? Madeira Mamoré. Beleza? Que ligava o rio Madeira ao rio Mamoré, né? Ficava exatamente aqui, ó. Saía aqui de Guajará-Mirim e ia até Porto Velho. Rondônia, a Guajará-Mirim, Rondônia também. Beleza? Guajará-Mirim. Tranquilo? Então saía uma ferrovia daqui e ia até ali. E lá em Porto Velho, né, as mercadorias bolivianas pegavam embarcação e aí saíam, né, pelo rio Madeira até encontrarem aqui o rio Amazonas. E aí sim, pegavam lá o destino lá para a cidade de Belém e ir embora ao Oceano Atlântico adentro. Beleza? Essa foi a promessa. Construíram? Construíram. Funcionou? Funcionou. Hoje não funciona mais, ela está uma ferrovia desativada. Tranquilo? Barão do Rio Branco. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. A partir do momento que compramos, né, Barão do Rio Branco comprou, esse espaço, né, esse território passou a se chamar Território do Acre. Nem vou escrever aqui, senão vai estragar aqui. Território do Acre. Virou um território federal, lá em 1903. Tranquilo? Beleza. Isso aí. E aí, em 1903, nós temos a Constituição do Brasil, nesses moldes ali. Tranquilo? Bom, para finalizarmos aqui, ó, eu tenho que colocar para vocês os fatores de alargamento do território, né? Vimos que esse território foi ao longo dos anos se alargando. Observem que de 1500 praticamente até 1903, que foi o último impasse, né, nós tivemos aí 400 anos. 400 anos de alargamento territorial, tá? E fatores de alargamento já caiu na prova da ESA, tá? Um dos fatores de alargamento. Fatores de alargamento territorial. Beleza? Fatores de alargamento territorial. Já caiu na prova da ESA. Aqui. Beleza. Bom, como primeiro fator, eu tenho as expedições. Botei aqui militares. Né? Como chamados de entradas. Tinham como objetivo mapeamento do território. Mapear, né? Ver exatamente até onde ia esse território. Então, expedições militares foram um fator de alargamento, não o mais importante, tá? Outro fator de alargamento que eu coloquei aqui foram missões religiosas. Que acontecem lá na região sul, que acontecem lá na região norte também, missões religiosas. Outro fator de alargamento importante que nós tivemos aqui foi a coleta de especiarias. Como essas especiarias eram muito valorizadas lá na Europa, e o caminho que era lá pelo
pelo interior do continente, pelo sul do continente europeu, que foi fechado. E aí depois passaram a buscar um novo caminho aqui, né? O périplo africano, o contorno da África para chegar nas Índias, se tornou mais longe, mais custoso, mais demorado. Então o lucro diminuiu. E aí começaram a descobrir que aqui existiam muitas especiarias. Canela, cravo, sei lá, raízes, várias outras especiarias eram encontradas na região, principalmente na região norte, e foram muito exploradas. Então essa coleta de especiarias, que eram chamadas, coletadas pelos droguistas é com um só mesmo, é um só, droguistas do sertão, né? Eram chamados droguistas do sertão, mas não é que era o sertão nordestino, era lá mesmo, lá na região norte. Eram eles que iam atrás dessas especiarias e acabam alargando o território, beleza? As bandeiras, que eram expedições não oficiais, ou seja, era um comércio. Por exemplo, aqui, ó, eu pego minhas armas, pego uns 2, 3 parceiros ali, ou 4, sei lá. Moçada, é o seguinte, nós vamos sair aqui nesse matão e vamos capturar indígena, porque nós capturamos e vendemos como escravo. Olha que dinheirão. Paralelo a isso, nós vamos fazer o quê? Procurar metais preciosos, que aqui disseram que dessas terras aqui acham os metais preciosos. Tanto é que encontraram lá em Minas Gerais, encontraram aqui no Paraná, beleza? Então as bandeiras foram fatores de alargamento do território, beleza? E para finalizarmos aqui, a pecuária, que foi o principal fator de alargamento territorial, a pecuária. Né? Lembramos que nós tivemos alguns ciclos econômicos, o primeiro deles, depois do Brasil, foi a cana-de-açúcar. Para a cana-de-açúcar, criou-se um segundo subciclo, ou melhor, um subciclo chamado ciclo da pecuária. Por que subciclo? Porque ele era um ciclo que, vamos dizer assim, atendia às necessidades das lavouras canavieiras, com força de trabalho, por causa dos animais, e com alimento. Né? Então ele auxiliou o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo da mineração, do café e assim por diante. Todos esses ciclos foram auxiliados pelo ciclo da pecuária. E essa pecuária, que exigia grandes áreas, vou criar boi, não é que nem hoje, né? O cara faz uma cerquinha ali, confinamento e tal, não existia isso. Então o boi era criado solto, então para isso precisava-se grandes áreas para criar esse gado. E essa necessidade de terras para criar gado fez com que a necessidade deles estarem aqui para servir como força de trabalho, né, eles foram sendo alastrados para o interior do território. Grandes fazendas, grandes estâncias, né, foram sendo fundadas e criadas para alimentar os ciclos oficiais, vamos dizer assim. Né? Então a pecuária foi o principal fator de alargamento. E o principal veio de desbravamento do território foi, naquela época, o Rio São Francisco. Tá? O Rio dos Currais, o Rio da Integridade Nacional, né? Porque ele fez integração entre o sertão e o litoral. Né? Esse rio, então, que estava aqui, ó, era o rio procurado. Né? Mais ou menos aqui assim, ó. Foi o rio procurado para estabelecer essas instâncias, até porque o gado precisava tomar água também, né? E aí como é que no sertão nordestino eu ia criar gado? Não ia ter gado que sobrevivesse. Então eles procuravam a beira de alguns rios, e o principal rio lá era o São Francisco, e esse foi chamado Rio dos Currais por isso. Então a pecuária, ela é o principal fator de alargamento territorial, não esqueçam disso aí, beleza? Bom, isso aí. E aí nós chegamos a 1900, com esse território aí que nós observamos aqui. Tranquilo? Bom, não temos relógio ainda, né, cara? Você tá...
8h15, né? Olha, já estava marcando que era 9 horas, né? Não, 8h15. Beleza? Bom, temos um território nacional? Temos. Temos um estado? Temos. Temos uma nação? Temos. Como é que é organizado isso aí? Né? Como é que é organizado o território nacional? Esse título vai se chamar Federação Brasileira, que está lá no nosso edital. Vai se chamar Federação Brasileira. Né? Já sabemos o que é um território, o que é uma nação e o que é um estado. Né? E agora vamos saber como é organizado essa Federação Brasileira. E aí aqueles quesitinhos básicos lá, ó. Qual é a forma organizacional? Formas, tá assim, formas organizacionais. Formas organizacionais. Beleza? As formas organizacionais. Temos, vou botar assim, a forma de... Como é que o Estado é organizado? É organizado por meio de uma federação, que nada mais é do que uma divisão em unidades menores. Nós temos a Unidade Federativa Brasileira, né, composta pelo território brasileiro, com instituições públicas, com governo, né, com ministros, com deputados e assim por diante, que a gente vai ver daqui a um pouquinho. E esse grande estado é dividido em estados menores. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Imagina se um cara fosse governar sozinho. Por que nós temos muitas nações europeias, por exemplo, são unitárias, ou seja, tem um estado só? Porque também são desse tamanho, né? Imagina, eu vou dividir, vai dar um terreno para cada um cuidar, né? Então, né, tem estados lá, estados, né, unitários que são do tamanho de estados brasileiros, dos menores estados brasileiros ainda. Né? Então, o nosso território tinha que ser dividido para melhor ser administrado, e aí foi federado. Né? Quantos são? Já vamos ver isso aqui. Então, essa é a forma de estado. Aí nós temos também a forma de governo. Né? Para se governar, eu tenho que ter um formato de governo. A forma de governo. A forma de governo brasileira é um formato republicano. A república. Então eu tenho uma república. Ou seja, eu tenho um presidente. Vou botar aqui, ó. Presidente eleito. Presidente eleito. Tem um camarada que foi colocado lá para organizar esse governo. Tem um presidente. Pronto. Né? O que mais que nós temos? Eu tenho também um sistema de governo. Eu tenho um sistema de governo chamado presidencialismo. Qual a característica do presidencialismo? O presidente, ele é chefe de governo e ele também é o chefe do Estado. E qual a diferença de chefe de governo para chefe de Estado? PQD. Ah, você não é, desculpa. É preto. Qual que é a diferença de chefe de governo para chefe de Estado? Isso aí mesmo que tu está pensando, mas não falou. Isso que tu está pensando, mas não falou. O chefe de governo, ele cuida da parte interna do país. Organiza, né? A economia e tal, regras, constituição, beleza.
E o chefe de Estado é o representante do Estado para assuntos externos, né? Acordos comerciais com outros países, por exemplo, né? Organizações internacionais e assim por diante. Então ele vai representar. O parlamentarismo, que é mas sistema, né? Tá ligado? Um sistema de governo parlamentarista, eu tenho duas figuras, um chefe de governo e um chefe de Estado. Essa é a diferença básica. Beleza? Mas o nosso é assim. E aí nós temos ainda, para finalizarmos aqui, o regime de governo, que é um regime democrático. Ou seja, quem manda é o poder emana do povo. Entre parênteses, né? Mas é o que está previsto. Ou seja, quem manda aqui somos nós. O salário mínimo a partir de amanhã vai ser R$5.000. Né? Mas não é verdade, né? Só que não, né? Mas, por que o poder emana do povo? Quem elege esse camarada aqui, ó, é nós. Ah, mas eu sou só um cara, então meu voto não faz diferença. Faz, claro que faz, né? Sempre vai fazer diferença. Né? Então, nosso, se ninguém votar, ninguém vai ser eleito, né? Mas então, o nosso poder de decisão é na hora ali. Se eu chegar lá hoje, lá, o presidente, então, ó, o seguinte, eu quero que o senhor abra, ao invés de 1.200 vagas para essa, o senhor abra 10.000 vagas, né, por ano e tal. Estou sugerindo, eu estou pedindo, eu mando, né, eu sou o povo. Mas não é assim que funciona, literalmente, né? Não é assim que funciona. Nós funcionamos através do voto. O voto é o que nos dá esse poder de emanar aí, esse poder, beleza? Bom, isso aqui, ó, tá? É uma coisinha chata de lembrar. E isso aqui, ó, confunde. E isso aqui, ó, é um prato cheio para a questão da ESA. Que confunde, é justamente isso que confunde. Eu vou perguntar uma coisa óbvia? Não, eu vou perguntar uma coisa que confunde. A forma de governo é democrática. E aí? Não é? A forma de governo é república. Tá? Isso que vocês têm que lembrar. Estado, federação, governo, república, sistema de governo, presidencialismo e tal. Tem que decorar isso aqui. Beleza? Tem que decorar. Tem que fechar o olho e saber o regime. Qual é o regime de governo, democracia? A forma de Estado é a federação. O que mais que tem ali? Forma de governo é a república. Sistema de governo é o presidencialismo. E assim por diante. Beleza? Não podemos esquecer desses camaradas aqui. Bom, e esse nosso Estado, ele é organizado assim. Organização político-administrativa. Opa, o que é esse coisinha? 2 pontos. Organização político-administrativa, beleza? Como é que é organizado? Como é que é essa organização política e administrativa? Tá? E isso é importante. A nossa unidade federativa, ela é dividida em, como é que eu coloquei aqui? União, né? A União, que é dividida em 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Apesar de estar uma embaixo da outra, não tem hierarquia entre eles, né? Você sabe disso. Não tem hierarquia. O executivo manda no legislativo, quem manda no judiciário, não.
né? São poderes independentes. Independentes. O executivo tem como líder, né, o presidente, que executa as leis, né, que nós aprendemos lá na escolinha, ó, o presidente. O legislativo é composto por Câmara e Senado. Câmara e Senado federais. Câmara e Senado federais, né? A Câmara Federal e o Senado Federal, beleza? E o Judiciário é composto por Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Os caras que vão julgar as leis, os caras que vão escrever as leis e os que vão executar. Fez cagada, julgado por esse. Beleza? Bom, são duas, vamos dizer assim, duas linhas de justiça. Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aqui. O STF, ele vai julgar... Vamos pensar aqui, como é que eu posso te explicar isso aqui? Eles são órgãos co-irmãos. Órgãos co-irmãos. Cada um com sua responsabilidade. O STF, ele vai julgar crimes, atos do Executivo, basicamente. E o Supremo Tribunal de Justiça, que vai julgar, vamos dizer assim, numa esfera mais do povão. Porém, são instâncias diferentes. Depende da questão, depende do teor do julgamento. Depende do teor do julgamento. Depende do teor do alvo, do que vai ser investigado. Né? E aí vai ser jogado para o Supremo Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Depende do que vai ser julgado, da questão, da causa, vamos dizer assim. Mas eles são em níveis iguais. Tá? Em níveis iguais. Beleza? União, tá? Então a União é dividida em três coisas. Da União nós temos os estados, agora sim, que são entes federativos na árvore da União, subordinados à União, botar assim, os estados. Tá? Os estados são unidades administrativas autônomas, tá? Que, logicamente, estão na aba da União, regidas por uma Constituição Federal, porém com constituições individuais. Tá? O Estado de Santa Catarina, o Estado do Paraná, eles têm uma Constituição. Né? Lógico, ela não está acima dessa, mas é uma Constituição estadual. Beleza? Então eles são subordinados à União, mas têm a autonomia administrativa. Ou seja, eles geram recurso, eles gerem recurso, né? Recebem recursos da União também e geram seus próprios recursos, ou seja, os impostos estaduais vão cair na aba deles e eles vão administrar, beleza? Os estados. Os estados nós já sabemos que são 26, mais o Distrito Federal, que é um órgão criado para abrigar a capital federal. O Distrito Federal ele é dividido em 31 regiões administrativas. 31 regiões administrativas. Tá? Tendo ao total, aqui ó, né, nós temos ao total 27 unidades federativas. Beleza? Tranquilo? Bom, estados. E também temos a divisão por municípios, que são, estão na aba dos estados, né? Logicamente na cadeia hierárquica. Os municípios são 5.570 no Brasil. Também tem autonomia administrativa? Sim. Né? Gerem recursos vindos de fundos municipais, impostos municipais? Sim. Beleza.
São dependentes dos estados? Sim. Que são dependentes da União? Sim. Beleza? Municípios. Então, a organização administrativa é dividida por União, estados e municípios. Beleza? União, estados e municípios. Bom, o nosso próximo assunto aqui, ó, que está na sequência, é entendermos como o Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, estou falando, né, do nosso Brasil, foi dividido. Ah, mas foi dividido em estados e que foi dividido em municípios, sim. Mas ainda temos, para facilitar a administração, para facilitar a distribuição de recursos, para facilitar a obtenção de dados estatísticos, a divisão em regiões. Tá? Regiões. E a história da regionalização do Brasil, ela é muito importante. Tá? E aí nós vamos ter como próximo assunto a divisão regional. Nós temos a divisão regional, beleza? Essa divisão regional, eu preciso saber algumas coisinhas importantes aqui. Ó. A primeira divisão regional foi a divisão regional de 1913. Tá? A divisão regional de 1913 dividiu o Brasil em 5... Eu vou desenhar, fica mais interessante para entendermos aqui. Em 5 regiões, como temos hoje. Tá? 5 regiões, como temos hoje. Porém, o que diferencia esta de outras foi o critério estabelecido para essa divisão. Tá? O critério estabelecido foi o critério físico, ou seja, foi baseado em aspectos físicos. 1913, está aqui, ó. Está assim mesmo. Baseada em aspectos físicos, beleza? Baseada em aspectos físicos. Tranquilo? Baseada em aspectos físicos. E aí dividiu-se o Brasil em 5 regiões, que eu vou delimitá-las bem certinho aqui para vocês. Ó. Deixa eu pegar a minha divisão regional aqui. Aqui, ó. Não, depois dessa. Administrativa, aqui. Aí, aqui. Beleza. Preto. Ó. Isso aí. Onde foi chamado de região setentrional, em região norte oriental. Opa, faltou uma aqui. Em região oriental, em região central e região meridional. Beleza? Observações, aspectos físicos, né? Como eu falei para vocês. Tá? Outra coisa importante. São Paulo, né? Ó, São Paulo estava aqui, ó, na região sul. Tá? A Bahia estava aqui na região oriental, junto com Minas Gerais, com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo. O Sergipe também estava aqui, ó, tá? Junto com essa região chamada região oriental. Tranquilo? Beleza. Que mais que nós temos? Tá, tem os territórios depois. Essa foi a região 1913, aspectos físicos e tal. Vou dar aqui. Não realizada pelo IBGE, tá? Para fins didáticos, para o ensino de geografia nas escolas e tal, foi dividido
com esse objetivo. Então, aspectos físicos. Ok? A próxima divisão regional que nós vamos falar vai ser a divisão de 1942. Tá? Em 1942 foi realizada uma nova divisão regional. Divisão de 1942. Essa divisão de 1942 também foi uma divisão com 5 regiões. Porém, essa foi realizada, a primeira realizada pelo IBGE, tá? A primeira realizada pelo IBGE. 1938 foi criado o IBGE para ser um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para quê? Para fazer conhecer o território brasileiro, ver onde tem floresta, ver onde estão os recursos naturais, onde está a população e a economia, onde precisa melhorar, onde precisa angariar recursos, onde precisa distribuir melhores recursos. Esse foi o objetivo do IBGE em 1938. Foi a primeira realizada pelo IBGE. Deixa eu pegar o... Vai cair, filho da mãe. Vou pegar um mapinha ali para nós desenharmos ela aqui, ó, tá? E geralmente isso aqui cai na prova, cai o mapinha da prova, tá? Então é importante que vocês lembrem como foi dividido, quais as características dessa divisão, tá? Vou botar assim, ó, pequenininho aqui, ó. Mapinha do Brasil, onde divide-se essa região aqui, essas regiões aqui. Também 5 regiões, só que denominadas de uma outra forma, tá? 5 regiões denominadas de uma outra forma aqui, 1942. Ó, basicamente a mesma lá do anterior, ó. Aqui e aqui, beleza? Denominadas de região norte, região nordeste, região leste, região centro-oeste e região sul, beleza? Qual que é a diferença? Essa região aqui, que agora é sudeste, né? E outra coisa, São Paulo ainda estava aqui, Bahia ainda estava aqui e Sergipe ainda estava aqui. Tranquilo? E ainda era assim nessa região. 1941. Tá. Quais os critérios estabelecidos? Os aspectos físicos e socioeconômicos. Critérios. Isso é cobrado em prova, tá? Critérios. Aspectos levados em consideração. Aspectos físicos e também socioeconômicos. Ou seja, a sociedade e a economia foi analisada para fazer essa nova divisão. Lembrar que aqui eu tenho a região leste e não a sudeste. Tranquilo? Beleza. Próxima divisão foi a divisão de 1945. Tá? Quais os critérios da divisão de 1945? Os mesmos critérios da divisão de 1942, que também foi realizada pelo IBGE. Beleza? Realizada pelo IBGE também. Beleza? Ok. Que características nós temos aqui? Ó? Dessa vez, dividiu-se o Brasil em 7 regiões. Tranquilo? Pegou-se essa divisão aqui, né? Vou facilitar aqui, ó. Pegou-se essa divisão e fez assim, ó. Tranquilo? E aí disse para vocês que essa aqui é a Nordeste Ocidental, né? Porque fica do lado do Ocidente. Essa aqui, ó, disse para vocês que era a Nordeste Oriental. Aqui eu disse que era Leste Setentrional. E aqui a Leste
meridional. Beleza? 7 regiões divididas em 1945. É um diferencial também, tá? E às vezes o camarada que não estudou muito, ele vai olhar lá na alternativa, o Brasil em 1945 foi dividido em 7 regiões. Pois é, tá de sacanagem, 7 regiões, para, né? Às vezes se o cara não papirou muito, ele pode cair numa pegadinha dessa, e é verdade. 7 regiões, critérios físicos e socioeconômicos também. Beleza? Bom, e aí, em 1990, mais precisamente, 1979, é criado aqui, ao invés da região leste, a região sudeste. 1979. E ocorre uma nova divisão regional do Brasil. Uma nova divisão de 1969 para 70, na verdade, né? Que é oficializada só nos anos 90. Vou botar aqui, ó, divisão atual, vou botar aqui, ó, tá? Porque ela vai ter algumas modificações que a gente já vai falar aqui. Divisão atual. E agora sim, na divisão atual, podia ter escrito aqui em cima, né? Mas tudo bem. Ó, que ela começa a ser estruturada lá em 1969, 70, tá? Essa divisão atual aqui. Mas e é ratificada, ou seja, confirmada, 1990, 88, 89, 90. Bom, e tá aqui, ó, a divisãozinha bem certinha agora. Vamos lá, ó, aqui assim, ó, observem que já muda um pouquinho aqui, né? Agora eu já tenho o Rondônia, que é assim, tá? Aqui. Aqui assim, pá. Mais ou menos, né? Aqui assim. Beleza. E aí nós já sabemos, né? Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Beleza. Tô careca de saber que essa é a divisão atual. Essa aqui que eu me criei vendo. Divisão atual. Tá? Foi proposta 1970 e 1990, né? Ratificada em 1990. Beleza. O que nós precisamos lembrar dessa região aqui? Foi dividida por meio de aspectos físicos, socioeconômicos também, claro, né? O que nós agora precisamos lembrar que aqui eu tenho 7 estados. 7 estados. Quais são os estados? Eu tenho que lembrar, né? Eu tenho Roraima, eu tenho o Amapá, eu tenho o Amazonas, eu tenho o Acre, eu tenho Rondônia e eu tenho o Tocantins. Opa, faltou um aqui. E eu tenho o Pará. Beleza? Ó. 3, 6, 7. Vamos lá agora aqui, ó. Eu tenho aqui na região Nordeste o Maranhão, eu tenho o Piauí, eu tenho o Ceará, eu tenho o Rio Grande, o RN, não o NR, o RN, eu tenho aqui também, depois do RN, eu tenho a PB, que é a Paraíba, o PE, que é o Pernambuco, o Alagoas, né? Eu tenho aqui Sergipe, aqui eu tenho a Bahia. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estados. 9 estados. Beleza? Aqui eu tenho Minas Gerais, eu tenho o Espírito Santo,
eu tenho Rio de Janeiro e eu tenho São Paulo, ou seja, eu tenho 4 estados. Aqui eu tenho o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Esse é fácil, né? Claro. Eu tenho 3 estados. Aqui eu tenho o Mato Grosso, eu tenho Goiás, eu tenho o MS e eu tenho o Distrito Federal. Ou seja, eu tenho 3 estados mais um Distrito Federal. Beleza, moçada? Tranquilo? Somando ao todo 26 estados que nós falamos. É importante eu saber quais estados é onde? Claro que é, mas lógico que é. Principalmente aqui, ó, esses candangos aqui, ó, o Maranhão, o Tocantins um pouco também, né? Gera um pouquinho de dúvida. O que mais que gera dúvida aqui, ó? Acho que esses aí mais, sabe? É mais esses aí. Por quê? Ah, o Maranhão é do norte, é do nordeste. O Tocantins é do centro-oeste ou é do norte, tá? Observem isso aí. Isso é importantíssimo, não esqueçam. Coisa simples, isso aqui é tabuadinha, né? Mas o camarada tem que lembrar disso aqui. Beleza, nessas divisões regionais nós não acabamos ainda. Essa foi a divisão atual, a divisão oficial do IBGE. Tranquilo? É essa que está nos nossos livros, vai estar na apostila, vai estar não sei aonde aí. Tá? É essa que vocês vão encontrar aqui. É essa que eu tenho que lembrar. Mas eu tenho que lembrar do histórico das regiões, eu tenho que lembrar. Tá? Mas ainda nós temos outras divisões regionais que estão nos livros, né? Se estão nos livros, elas são perguntadas em provas. Mas raramente você vai encontrar um mapa com essas divisões que eu vou mostrar aqui agora. Raramente você vai mostrar um mapa. Pode falar. Já deu tempo? Que são as divisões geoeconômicas, né? As divisões do meio técnico-científico e informacional, tá? Que caem muito em prova, porque aqui você não é muito usual no seu cotidiano. A primeira que nós vamos falar é de Pedro Pinchas Geiger, a segunda que nós vamos falar é de Milton Santos. Importantíssimas, que vão estar inclusive aqui no nosso exercício. Beleza? Então depois de intervalo a gente volta com essas divisões aqui, e para finalizarmos as divisões regionais. Eu tenho que passar a criação dos territórios, isso é importante. E aí nós vamos para os exercícios, beleza? Vamos tomar um cafezinho? E já voltamos então.